Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? O final de semana foi de muita preguiça e muita chuva em vários lugares, né? Aqui onde eu moro tá frio. Hoje eu moro numa cidadezinha do tamanho de um ovo de codorna. Fica bem no interiorzinho do norte do Paraná. E olha só, uma das coisas que eu aprendi durante todos esses anos é que nós sempre estamos aonde nós precisamos estar, né? Mas antes disso, que a gente tem muita coisa para falar aqui, que a intenção nesses primeiros vídeos são as pessoas novas se identificarem, né, com o canal e realmente ver uma luz no fim do túnel, tá? Então, o que acontece? As pessoas perguntam, já me perguntaram na outra rede social, onde eu tenho uns posts lá que já vou passar o link para vocês também. Tá, mas daí, como que foi, né? Como que você decidiu? Qual foi, assim, aquele dia que você falou, a partir de agora eu não quero mais? Como que eu me desvencilhei daquilo? Gente, é assim, ó, eu tive um tratamento profissional, né, que foi acompanhado, como meu marido foi laudado, ele passou a tomar medicação, ele não tinha a princípio a aceitação foi vindo com o tempo, e eu não era mais do que uma enfermeira, tá? Que muitas vezes as pessoas julgam da seguinte forma, até quando você vai usar os seus filhos para justificar a sua infelicidade? A minha irmã era uma pessoa que falava muito isso para mim. Só que eu ainda optava pela minha família. Quando eu mudei de lugar, quando eu passei a estar do outro lado da mesa, né, que eu já era profissional da saúde e passei a estudar saúde mental para poder até dar as palestras dos próprios profissionais que me ajudaram a sair daquela situação, em algum momento eles me convidavam a dar a palestra para aquelas pessoas que, como eu, eram vítimas, né, de um comportamento cognitivo, né? Então, tá. Então, até quando, né? As pessoas questionavam, até quando você vai justificar os seus filhos? Ah, mas meus filhos, né? Até quando eu achei que eu entendi o tempo de qualidade. O tempo de qualidade, meus filhos moravam com os pais, mas não tinha tempo de qualidade. Sabe, o único tempo de qualidade que eles tinham era com a mãe. Então, não fazia sentido eu permanecer num lugar querendo que meus filhos tivessem uma família e eles não tinham. Eles só tinham pai e mãe se pegando e brigando, né? Então, nesse momento, eu tive esse despertar. Como que eu me desvencilhei? De quando eu tive esse despertar até quando nesse penúltimo vídeo dá pra ver que era indiferente, nem vontade de brigar tinha, tudo tava da forma com que eu gostaria que estivesse, eu já era louca, não era? Porque assim, ó, quanto tempo eu passei sendo louca e sendo o monstro da história, né? Quantas vezes eu tentei, como que fala? Esqueci a palavra agora, cabeça. Sei lá, fazer de uma forma com que tudo parecesse estar bom, né? Entre meus filhos e aquela família que eu tinha. Cara, inúmeras vezes, né? E aí, eu já era louca, ele já precisava tomar remédio, né? Pra morar comigo, segundo a mãe dele, que o filho dela nunca precisou passar por aquele tipo de situação, e pra morar comigo o filho dela teve que ser um dependente sintético, praticamente. Falei, então tá, então hoje eu vou dar uma de louca. O que eu fiz? Na maior cara de pau, porque eu já não tinha amigos, eu já não tinha vida social, porque a insegurança e a manipulação que eles têm é te afastar, né, de pessoas. E você mesmo chega um determinado momento que você fica envergonhada das atitudes, dos vizinhos, de tudo, sabe, que você já nem reclama mais, entendeu? Tipo, no meu caso, o meu marido, ele quebrava tudo dentro de casa. E era normal. Os vizinhos, assim, eles já nem chamavam a polícia mais.
E quando eles chamavam os bombeiros, cara, o bombeiro chegava na minha porta e chamava o cara pelo nome. Aí dopavam ele voltava a dormir e no outro dia era como se nada tivesse acontecido. Então, assim, vocês podem ir perguntando aí o que vocês acham, o que vocês querem, porque eu, de verdade, eu não lembro de todos os vídeos, entendeu? Eu lembro que eu expunha a minha vida aí, mas eu não me lembro, assim, detalhes por detalhes. Enfim, e aí, chegou o feriado 7 de setembro, eu fui pra chácara do meu pai, confraternizar com os amigos dele, passei o final de semana lá. Quando eu cheguei em casa, na época, tava começando a pandemia, eu acho, não me lembro. E eu falei pra ele o seguinte, eu falei, ó, eu não vou conseguir, tá tudo bem, tá perfeito, a gente tá feliz, que bom que a gente conseguiu chegar até aqui, mas eu não vou conseguir conviver o resto da minha vida com você, porque o que você me fez, eu, na minha ignorância, não vou conseguir perdoar. Então, eu estou saindo para comprar tecido, eu tinha um ateliê de costura. E quando eu voltar, eu não quero você aqui. Porque se hoje você estiver aqui, hoje eu vou pôr as suas coisas na rua. E quando você ligar para os meus pais, porque eu tô loqueando, eles vão te ajudar a catar suas coisas e pôr dentro dos sacos de lixo. Porque é o que eu vou fazer pela gente. E eu não quero mais. E aí, eu saí com os meus filhos, falei pra ele que ele teria o tempo que ele precisasse. E eu saí com os meus filhos. E ele me ligou da rua e falou assim: eu desejo que você seja feliz. E, gente, eu tô procurando um carregador, vocês acreditam? Eu desejo que você seja feliz e que essa tenha sido a melhor decisão que você tomou na sua vida, sei lá, um lance desse, sabe? Eu falei, beleza, com certeza será. E aí, meus filhos, eu já havia conversado com os meus filhos, porque nesse dia a gente almoçou fora, né? E eu já havia conversado com os meus filhos. E aí, quando a gente chegou em casa, a sensação foi de agora sim, vida nova. E assim foi com que eu me desvencilhei dessa situação. Então, assim, eu quero que vocês entendam o quê? Que pra mim me desvencilhar dessa situação não foi uma decisão tomada do dia pra noite, não. Eu tomei a decisão, aí eu passei a executar aos poucos, eu me organizei, não financeiramente porque eu não tinha como, tá? Mas assim, eu entendi o quanto eu custava, o meu custo diário, isso é muito importante. Quanto meus filhos custavam, que eu desceria um padrão de vida, que eu passaria a ter um padrão de vida que eu não tinha, que eu não estava acostumada a ter, muito menos os meus filhos. Eu fui me despedindo dele aos poucos com ele dentro de casa, eu falo isso nos vídeos. Então, quando ele foi embora, só a pessoa saiu, só o físico saiu. Porque ele já não estava ali, fia, há muito tempo. Há muito tempo, entendeu? Eu olhava assim, eu falava, realmente agora ele é tudo que eu sempre quis. Mas agora já se passaram tantos anos e tanta coisa aconteceu que eu não vou conseguir. Não é o que eu quero pra mim, sabe? Então vem assim, quem eu era, não lembro. Naquele momento eu não lembrava quem eu era. Hoje, entendeu? Hoje é outra realidade. Eu não lembrava quem eu era, eu não lembrava... Cara, eu tive que reaprender, fazer tudo de novo, sabe? Você teve que reaprender, fazer tudo sem ele. Não, no meu caso, não foi um acidente que a pessoa de repente desencarnou, morreu e eu nunca mais vi, não. O meu caso foi diferente. O caso de quem vive com uma pessoa adicta, com uma pessoa com comportamento cognitivo diferenciado, cara, não é assim que funciona, sabe? Não é uma perca. A única coisa que você perde é você mesmo, entendeu? E aí, beleza, o cara foi embora. Como você acorda no outro dia? As primeiras semanas é a sensação de paz. Juntamente com, e agora, cara? Como que eu vou manter os meus filhos? Porque por mais melhorzinha que minha cabeça estivesse,
Cara, eu ainda tinha lembrança de que, cara, você não é ninguém sem mim, você depende de mim pra tudo, ninguém vai te querer com esses filhos chatos que você tem, você é feia, você é isso, você é aquilo, entendeu? Isso aí é uma coisa assim que fica, não é do dia pra noite, né? Porque quando dá errado, tipo assim, eu fui no mercado, aí chegou lá, eu precisava comprar um arroz e um feijão, mas eu consegui só comprar o arroz. Cara, naquele momento, você pensa, bem que o fulano falou, né? Puta, eu acho que o fulano tava certo, realmente eu sou uma incapaz. E é aí que pega, entendeu? Cara, e beleza, eu já consegui comprar só um arroz, que bom, Deus abençoe, e é isso aí que eu vou comer. E assim, os molequinhos, vocês não queriam paz? Então, se vocês queriam paz, eu tenho que comer arroz. Até as coisas melhorar pra gente poder comprar o feijão. E é assim, sabe por quê? Porque aquela pessoa que te julga, né? Até quando que você vai aguentar isso aí? Bicho, ela não vai te ajudar. Ela não vai te ajudar por inúmeros motivos. Entende? Pelos pensamentos serem diferentes. Por você tá no fundo do poço, pra não falar fudido. Entendeu? E aí o coleguinha tá um pouquinho melhor. Então, assim, quando chega nessa hora de você duvidar da sua capacidade, o colega não te olha assim, tipo, pô, cara, realmente, né? Não precisa ter recaída, não. Firma aqui, come só arroz que as coisas vão melhorar. Cara, a primeira coisa, tá vendo? Olha aí, ó. Realmente não vai dar conta. Sabe, você não tem ninguém pra te incentivar. Ou senão a pessoa fala, olha aí, tá vendo como você é idiota? Você tinha tudo, né? Você tinha geladeira cheia, armário cheio, tá vendo como você errou? E é nesses momentos que a recaída acontece, sabe? Por quê? Porque aquela pessoa manipulou o seu pensamento de uma tal forma que você passa a desacreditar de você mesmo. E aí, quando aparece a primeira dificuldade, o primeiro obstáculo, você desespera, porque não tem ninguém para te ajudar. Mas eu te falo que se você tá passando por isso, eu já caminhei nessa estrada. E não é assim que funciona, nega. Nega, nego, princesa, princeso, sei lá como que vou chamar vocês agora. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E aí, pensando nisso, porque eu também passei por isso, cara, eu pensava assim, bicho, agora, né, sou só eu por eu mesma, né, eu trabalhava, eu passava o dia todo fora, porque os filhos sempre é da mãe, tem um pai ou outro aí que quer causar, e como chama aquilo, guarda compartilhada, e isso e aquilo, ou aquele pai que aparece uma vez na vida, tá na morte, tira uma foto e vai embora, né, que são os pais digitais aí. E no meu caso, o pai dos meus filhos, ele foi para outro estado. Então, eu não tinha visita, eu não tinha pensão, eu tinha pensão, que era bem pouca na época, mas era que ele tinha condições, porque eles sempre alegam ter condições de bem menos daquilo que eles sabem que os filhos custam, né? Enfim, então era só eu. E eu entendi que era só eu. Só que as coisas ainda não fluíam da forma que eu queria que fluísse, mas eu ainda estava em paz. Beleza. Chegamos aí, teve um dia que, cara, eu acordei e esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vou esperar bater 15 minutos e aí eu faço um outro falando de outra coisa, pra gente chegar também logo no assunto, né? E aí o que aconteceu? Teve um dia que eu acordei e aí eu olhei pra minha casa, que é o sonho de todo brasileiro, é a casa. Bicho, uma casa feia, sabe? Foram anos morando ali que o provedor não fez questão de arrumar uma parede, de fazer um reparo, de mudar a cor da casa, sabe? E móveis, assim, móveis rústicos, vintage, que eles falam agora, vintage, não sei como que fala, são lindos, mas sabe aqueles móveis, assim, que a avó deu porque era, aquelas coisas pesadas, aquelas coisas antigas, de qualidade. Cara, eu entendo a qualidade, mas aquilo eu olhava e não fazia sentido. E também porque eu tinha lembrança de muitas brigas naquela casa. E acabou ficando uma casa sem vida, uma casa sem alegria, sem felicidade, sabe? Os momentos que a gente tinha de emoção, de harmonia, de boas lembranças, era o quê? Era nós estarmos juntos, né? Eu e meus filhos.
Às vezes comendo só arroz. Mas, cara, a gente tava ali, tava todo mundo ali, rindo e pensando em comer algo melhor, né? E todas essas coisas assim. E foi aí que eu tive o despertar, que daqui pra frente é o que eu tenho pra oferecer como conteúdo à minha história. Muitas vezes eu deixei de postar algo, porque assim, agora eu tô estudando um material muito legal que eu vou passar pra vocês daqui a uns dias. Cara, hoje eu consegui tirar o pijama e eu me eduquei, né, pra estudar e conseguir ter uma rotina. Porque geralmente quem faz esses tipos de estudos vive em modo caverna. Sabe aquele lance do TikTok, do Instagram? Suma por 30 dias e volte outra pessoa. Aquela pessoa ela vive no modo caverna, que ela estuda de 12 a 15 horas por dia, né? Então, os blogueiros aí, a vida deles não é tudo isso, não. Eles podem ganhar aí uma grana legal, que não é meu caso ainda, mas eles têm uma vida complicada. Mas é prioridades, né, cara? Eu tô aparecendo, tô ficando famosinha, não preciso cumprir horário, né? Vamos por assim. Enfim, são autônomos, né? Então, muitas vezes eu deixei de gravar pela minha aparência. Cara, eu não pentei o cabelo, eu não tô maquiada, eu não tô com uma roupa legal, a luz não tá boa, né? Só que isso fez o diferencial na minha vida e foi por isso que eu demorei tanto pra virar o funil da minha vida, né? E as coisas engrenarem. Porque eu não achava com quem me identificar. Porque quando eu via a pessoa falando de assuntos que eu conhecia porque eu havia vivido, aquela pessoa estava maquiada numa casa linda com uma luz maravilhosa, eu fiquei até mais quebrada que eu estou. E eu olhava para ela e eu falava, cara, tá bom, tá, isso aí, confere mesmo o que você tá falando. Mas o seu olhar ainda continua triste. Será que quando você lavar esse rosto, realmente você vai estar feliz? Realmente você vai passar um lance assim de pessoas bem resolvidas? Se não for a Mary Kay que tá estampando a sua cara? Vocês estão entendendo? Então assim, mas você podia melhorar um pouco. Eu tenho uma amiga, Ana, vou falar dela aqui muitas vezes. E ela fala assim, pô, então, olha aí o fulano, olha a página de fulano, viado. Aí, assim, você viu a luz? Você viu assim, ela tá bem arrumadinha, né, cara? Pois é. Se for pra esperar ela tá bem arrumadinha, entendeu? Pra mim vir aqui falar pra vocês a realidade, cara, são mais 5 anos. Então vamos garantir assim, do jeito que é, né? Quem sabe aí, ó, numa rede social vizinha, né? Eu pentei pelo menos o cabelo, né? E isso não quer dizer que eu não esteja feliz, que hoje eu não seja uma pessoa realizada em todos os pontos da minha vida. Hoje não quer dizer que eu não tenha conteúdo, ou que eu sou uma profissional, uma terapeuta inferior àquela que tá arrumadinha com a luz boa, entendeu? O que importa é o conteúdo, até porque, na verdade, gente, eu não queria nem ficar aparecendo, eu só queria mesmo era pôr minha voz aí. Ai, gente, então é isso. Eu desejo que vocês tenham uma excelente semana, tá? Eu vou fazer um vídeo em seguida desse, pra gente poder falar a respeito do que realmente importa e do que eu venho fazer aqui depois de 5 anos, na intenção de ajudar cada um de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se assistiu esse, assiste o próximo também. Pode ser daqui uns dias, não precisa ser assim, é agora, hoje, não. Pode ser no próximo, daqui uns dias, tá? Daqui uns dias você assiste o próximo, dá um like aí pra gente, pra ver que o canal tá bom. E tem aquela amiguinha que não tá boa da cabeça, tá aí passando por um relacionamentozinho abusivo e tóxico, fala pra ela, conhece alguém que possa te ajudar, tá bom? Beijo e fiquem com Deus.